Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou compartilhar sobre esse texto aqui. O egoísmo foi a âncora da minha paternidade. A paternidade é um processo de abertura do eu ao nós. Então, esse título parece um pouco conceitual, abertura do eu ao nós, mas isso foi um insight. Analisando a minha jornada, tanto em relação ao relacionamento em casal, que vem antes ali do filho, quanto depois aquelas questões que eu já compartilhei sobre o grande desafio da paternidade, que é essa mudança de identidade do eu que joga videogame para o eu que agora ali troca a fralda, dorme pouco, né? E essa mistura de necessidade. Então, começo compartilhando que eu tinha medo de ser pai, tinha medo de casar, muito medo, assim, a ponto de ser paralisante, né? De tomar decisão, de seguir em frente. E esse medo de não ter mais o que eu tinha antes, né? A liberdade, a escolha. No fundo, a reflexão aqui que eu trouxe com o tema do egoísmo é que esse medo, inicialmente disfarçado de individualidade, tinha outro nome. E esse nome é o egoísmo. Pode parecer um pouco duro, mas eu fui buscar no dicionário o que é egoísmo, né? Amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem. Então, é amar demais os seus interesses e deixar o dos outros de lado. Tá? Então, é certamente tudo uma questão de equilíbrio aqui, de ponto de vista, mas se aplicava bem. Então, o contexto aqui já deixei claro em outros textos também, que o maior desafio da paternidade é esse processo de luta, né, de luto da antiga identidade, para cair a ficha, aquele texto que eu compartilhei sobre o momento que caiu a ficha, né? Esse eu antigo ali, que jogava Netflix, que saía, e agora o novo eu, aí quando eu me dei conta, tá, agora é assim, pô, a vida ficou muito melhor, né? Ah, a paternidade veio muito mais como dádiva do que como eu tava, sofrimento ali que eu estava encarando. E refletindo, quando que isso tinha começado na minha vida, a paternidade começou quando? Aí isso me veio um outro insight, né? Que eu nunca sonhei em ser pai. Já compartilhei isso no outro texto lá também. Então, se você nunca sonhou também, fica tranquilo. E segundo que as questões que eu estava passando ali como pai, eu também tinha passado como namorado ali, como casal. E hoje também meu relacionamento melhorou também, muito mais depois de ter superado isso. Então, casando essas duas peças, eu me liguei nesse insight, que esse desafio de abrir mão do eu, né, de me doar pro outro ali, pro filho, veio muito antes de ter filhos. Por quê? É esse lance, a paternidade, esse grande insight aqui. É um processo de abertura do eu, indivíduo, ao nós, né, que está fora de mim, uma relação. Então, antes, esse desenho aqui ilustra, antes existe o eu sozinho, depois eu estava analisando ao ter filhos aqui à direita, mas antes disso tem um nós, né? Tem um relacionamento em casal. Então, falar de paternidade sem falar do relacionamento em casal, obviamente aqui, abrindo parênteses, eu sempre trago a questão do desafio, do casal, dentro da normalidade, né? Eu sei que tem casos de pais e mães solo e desafios que são muito maiores do que eu estou falando aqui. Estou trazendo nesse contexto ali de família, né, de casal, que é o que eu estou vivendo hoje. Então, esse casal vem antes do filho. E a gente até percebe isso, né, que tem muitos desafios da paternidade que tem a ver com o relacionamento. Então, a gente tem também que falar sobre isso. A paternidade nasce do relacionamento, né? Antes de ter filho, a gente precisa ter um casal. E antes do casal, sou eu sozinho. Então, eu montei esse racional aqui para falar como eu lidei, me ajudou a abrir mão do egoísmo, né, para ser um pai melhor
e perceber que isso também tinha me feito ser um marido, ali, um companheiro melhor. E isso tudo me fez ser uma pessoa melhor. Afinal de contas, é por isso que eu estou trazendo aqui. Fez muito sentido para mim esse insight. Então, eu comecei a namorar com 15 anos, né? Eu e a Júlia. Brigamos muito, tivemos situações difíceis ali e tal, mas a gente se fortaleceu por ter se afinado no meio do caminho. O meu perfil, ali, o eu, né? Eu tinha muito essa questão de ser libertário, sonhava em viajar o mundo todo. Imagino que, eu não quero generalizar, mas imagino que, né, nessa fase, né, que a gente vai ganhando o mundo, da adolescência ali para a idade adulta, acontece um pouco isso, né, desse superpoder que se imagina. E essa idealização do mundo. Eu tinha muito medo, né, de ficar preso a uma pessoa, e isso me impedia viver a relação de forma profunda. A vida a dois, ali, de vida do casal, de fato, nosso namoro, nosso relacionamento só se aprofundou e caminhou bem depois de eu aprender que tinha que abrir mão um pouco ali, me jogar no relacionamento, né? Então, não faz muito sentido é, num relacionamento se só uma pessoa está se doando ou se são dois indivíduos que ninguém está se doando, são só duas pessoas vivendo embaixo do mesmo teto, né? Não faz muito sentido. A graça, né, do relacionamento a dois é esse encontro, né? É esse dar e receber que se faz ali na relação. Então, esse foi o insight aqui da parte de relacionamento. Então, eu vou construir aqui ao longo do texto esse caminho, falando primeiro do eu, depois do nós, depois da paternidade, comentando ali como é importante primeiro ser um indivíduo, depois, para ser em casal, já abre mão um pouco mais ali das questões para conseguir ter um relacionamento saudável. E com a paternidade também, né? Essa questão de abrir mão do egoísmo, dos teus quereres, vem de novo. E paradoxalmente, pode parecer que não, pode parecer que ser eu mesmo, não abrir mão de nada, né? Lutar pelos meus valores e tudo que eu gosto, pode parecer que é o que leva à felicidade. Mas minha experiência pessoal, pelo menos, né? O que eu tenho visto é que o importante é não abrir mão de algumas coisas da sua identidade, óbvio, daquilo que nos faz feliz, né, de que nos faz indivíduo, mas alguns outros pontos, ir fazendo concessões, abrindo mão, se abrindo ao que vem também do outro. Eu me lembro que coisas como comer na mesa, né, um parêntese aqui, eu não tinha eu não dava essa importância de comer na mesa, em família. E a Júlia me trouxe muito isso, que era uma cultura que ela tinha. E hoje eu integrei isso na minha vida, na vida até dos meus familiares, e a gente adora, né? Então, cara, por que não abrir mão de coisas? Por que ficar enraizado a comportamentos e atitudes se tem outros melhores, né? Ou se não melhores, apenas diferentes? Que tudo bem seguir em frente com isso. Então, a gente vai falar sobre isso tudo hoje aqui. Essa primeira fase, né, identidade base, o grande argumento aqui é, obviamente, antes de se doar para uma relação, você tem que estar inteiro em si, né? Um relacionamento, na minha visão, né, não é aquela questão de o outro me completa ou me dá o que eu não tenho. Eu imagino que é melhor quanto mais, imagino que o mais adequado é a gente estar o mais inteiro possível. Como ninguém é perfeito, né? Ninguém é sabedoria suprema ou Deus, né? Sempre teremos perfis ali e pontos a serem complementados. E aí entra, na minha visão, a relação. Então, sobre o eu, assim, essa questão do egoísmo, não é, vou começar falando o que é, dizendo pelo que não é. Não é abrir mão de si mesmo. Porque senão a gente vai se perder.
indo num relacionamento, fazendo tudo o que outra pessoa quer ou que os filhos querem. E não, primeiro a gente precisa ter a base, o chão, o alicerce, ter propriedade em si mesmo, clareza da sua identidade base, para quando entrar nessa relação não se perder, né? Você tem que saber o que você gosta, quais são os seus desejos, seu projeto de vida, sua personalidade, antes de estar ali se misturando, né, com outra pessoa, com filhos e tal. Então, vou deixar claro que quando eu falo de abrir mão do eu, é relativo e não é na totalidade. Tem coisas que não mudam. Eu continuo, por exemplo, trazendo um exemplo pessoal, com o valor de liberdade. Mas a minha liberdade agora é, por exemplo, ou gostar de coisas ao ar livre, não é fazer tudo sozinho, mas eu gosto, por exemplo, de acampar. Então eu não vou pegar uma barraca de camping e acampar sozinho. Eu vou ver como que eu integro isso na minha vida com os filhos, com a Júlia, que não gosta de acampar. Vou buscar um camping que seja confortável, que tenha banheiro perto. Vou passar uma noite só e não 4. Eu vou, enfim. A gente vai integrar o nosso eu à nossa relação. Depois desse eu consolidado, e obviamente isso não são fases que uma termina para começar a outra, isso tudo se mistura, tá? Eu fui consolidando, por exemplo, parte da minha personalidade, do autodesenvolvimento enquanto estou casado, e isso não termina nunca, né? Isso é um desenho para simplificar o entendimento. Depois que esse eu tem ali algumas bases já estabelecidas, nós vamos para o casal, para o nós. A gente está falando de paternidade, né? Vamos chegar lá. Mas a paternidade começa, não vou, né? Brinco aqui que não vou explicar como é que as crianças nascem, mas a paternidade nasce de um casal. E eu não acredito em alma gêmea. Eu acredito nessa frase aqui do Teatro Mágico, até teve o show ontem, anteontem, muito bom. Os opostos se distraem e os dispostos se atraem. Os opostos se distraem e os dispostos se atraem. Então a questão aqui é: relacionamento é disposição. Não vai haver, não pesquisei, não estudei, mas eu acho que é muito pouco provável que é aquela coisa platônica de Hollywood vai bater o olho numa pessoa que é sua alma gêmea. Pode até ter em termos de paixão, né? De, pô, que legal. Você acha sexy, assim, determinado tipo de pessoa, determinado jeito de falar. Mas amor, felicidade, relacionamento de longo prazo, família, é disposição. Não tem jeito. Você tem que ter os aspectos ali que te apaixonam, que você é atraído, mas a construção é no dia a dia. Então, isso conceituando um pouco para mim, né? Entrando no ponto do nós ali, para tirar um pouco desse medo também, né? Medo da pessoa certa, medo da perfeição. Para mim, o que funciona é isso aqui, dia a dia, obviamente embasado ali na paixão, mas depois da paixão vem o dia a dia. O relacionamento, o outro no relacionamento funciona como um espelho. Então, eu tô a todo momento, né, me relacionando, conversando, e aquela pessoa tá me dando feedback, né, tá me ajudando a me ver, sempre trazendo para esse ponto do desenvolvimento pessoal, né, o que eu posso melhorar sem perder a minha essência. A pessoa não gostou do jeito que eu falei, então como que eu mudo minha forma de me comunicar? Eu estou me comunicando certo? Então, não, eu acho que se olhar o relacionamento como espelho, né, para o que vem em mim, de novo muda e abre a cabeça para essa questão do egoísmo, que é: se eu parto do princípio que eu sou como eu sou e a outra pessoa tem que me aceitar, é muito duro, né? É muito pouco orgânico. Essa questão do espelho é: poxa, eu tô te falando isso, você me retornou aquilo, então eu tô me vendo de outra forma. É tudo um ir e vir, né? Eu tô sendo eu mesmo, eu tô dando alguma coisa, estou recebendo outra, e é uma troca, né?
É um jogo ali, a bola vai indo de lá pra cá. Se nenhum dos dois se doa, falei isso mais cedo já, né? E integra o ponto de vista, não é um relacionamento. São dois indivíduos que moram no mesmo teto. Me parece chato, assim, né? Me parece pouco orgânico, de novo. Essa palavra parece legal pra relação. Porque a felicidade só é real quando compartilhada. Poxa, eu poderia ficar horas falando dessa frase aqui, o quanto ela me impactou, quando isso mudou minha vida, mas compartilhada aqui, obviamente não é postar no Instagram, né? A minha leitura dessa frase, que é do Thoreau, e aparece no filme Into the Wild, né? Na Natureza Selvagem, que eu adoro, exemplifica muito dessa ida, né? Do eu egoísta. E no final, não vou dar spoiler, mas também filme velho não tem spoiler. O rapaz se vê, viaja sozinho, passa meses no Alasca e se vê ali praticamente num leito de morte, escrevendo isso numa tábua para ele se lembrar de que no fundo, minha leitura é essa do filme e da vida, não adianta, né? Sozinho a gente não conquista nada, a gente tem que ir pro outro, a gente nasce em sociedade. E E é no relacionamento que a gente constrói a felicidade. Obviamente, ter as bases, o relacionamento consigo mesmo. O Bill Gates, né, ele passa uma semana numa cabana todos os anos para renovar pensamentos, para estar mais consigo mesmo. Eu acho isso maneiro, né? Eu faria isso, assim. Converso com a Júlia até. Passar um final de semana num momento de meio que de monastério, assim. Então, você tem que cuidar do eu. Mas depois você fecha a chave da cabana, volta para sua casa, para sua família, renova as energias. Cada um vai achar o teu equilíbrio. Não é abrir mão completamente. É começar a integrar. Então, esse relacionamento traz uma nova identidade. Acho que o grande argumento aqui é esse. Eu era um, agora eu vou me relacionar. Aí eu tenho que lance da máscara, né? Tirar meu eu, vestir um novo eu. E a chave da questão é como integrar isso, né? Como eu falei, sem se perder. E aí, de novo, maravilhoso aqui, beijo Teatro Mágico. Outra frase poderosa do Teatro Mágico, que tem numa música, que eu não me lembro qual é, mas é: se perder sem se podar e se importar comigo. Aprender você sem te prender comigo. A música chama Você Me Bagunça. Eu e Júlia amamos, assim. Ela fala que eu bagunço ela. Mas, vamos lá, explicando, porque dá um nó na cabeça essa frase. Se perder sem se podar e se importar comigo. Aprender você sem te prender comigo. Vamos lá. Se perder no outro, ou seja, eu tenho que me perder, eu tenho que ir para o relacionamento. Sem se podar a minha individualidade, não posso me cortar, né, para ir no outro. E se importar comigo, sem deixar de me importar comigo. Aprender você, né, eu tenho que aprender sobre a pessoa, com ela, sem te prender comigo. Então, quando o outro está vindo em mim, eu tenho que aprender sobre isso, eu tenho que deixar vir, sem prender a pessoa, senão eu vou podar a individualidade dela. Então, percebe que isso é uma dança, né? Esse trecho é poderosíssimo. Eu tenho que me perder na relação, sem me perder nela. Olha o paradoxo. Mantendo a minha identidade, integrando essa nova relação no meu eu, aprender sobre outra pessoa, sem prender ela comigo. Então, enfim, acho que deu para entender. Fez uma salada aqui, mas se fosse fácil, né? Tinha um caminho de ouro assim pro relacionamento, mas quis compartilhar um pouco mais profundamente, porque isso tudo fala dessa questão da ida do eu pro outro, né? De abrir mão de mim, e a paternidade, que é a nova fase agora. Eu acho que tem isso de novo, né? Quando vem os filhos, mas a base do casamento, do casal, da relação, que obviamente constrói os filhos, é muito importante. Então esse racional do eu pro nós, passando pelo casamento, para mim fez muito sentido. Eu tive essa sorte, posso chamar de sorte, mas também posso chamar de... tem trabalho no meio aqui, tem tudo isso que eu estou falando.
o Pedro casado é muito mais interessante que o Pedro namorado. E o Pedro namorado, o Pedro casado, o Pedro pai é muito mais interessante que o Pedro casado. E isso tudo envolveu integrar essas maravilhas, né? Que a Júlia me trouxe, que meus filhos me trouxeram na minha individualidade. Ah, tá perfeito? Claro que não, pô. Mas o lance é ir nessa jornada. Minha visão, obviamente. Pode não concordar, pode fechar aqui o vídeo, o áudio, o que for. Mas estou trazendo as minhas verdades aqui. Quando vêm os filhos, daí eu comecei a escrever todo esse lance da paternidade. Isso aparece de novo, porque da mesma forma que eu sozinho tinha cristalizado uma identidade minha, eu casado também, né? Tipo, a gente ia, saía à noite, jantava, via filme. Não via filme não, que a Júlia não gosta, mas eu via meus filmes a hora que eu queria. Tinha um novo eu cristalizado nessa nova fase de casal, de eu, Pedro, casado, namorado, que seja, vivendo já em casal. E quando o filho chega, é uma avalanche muito maior do que o início do namoro, ali, do casamento, porque a coisa vai indo mais devagar, pelo menos na minha visão. Talvez eu fui devagar demais, né? Muitos anos, 10 anos. Mas o filho vem de uma hora para outra, especialmente pro pai, assim, né? Que, pô, a mãe eu acho que sente mais pelo corpo, mas o, eu, pelo menos, senti bastante ali a chegada e já compartilhei bastante. Se quiser ver lá eu não sei fazer esse negócio, deixo o card no link aí, mas tem lá o link, a ficha da paternidade caiu lá no blog. Vou aprender a fazer. A chegada da criança muda o cenário novamente. Essa identidade individual que estava lá, agora precisa ser revista. Eu não sou mais o Pedro que gosta de ler, viajar, jogar futebol. Também não sou mais o Pedro marido da Júlia, que gosta de algumas coisas. Agora a criança demanda essa revisão. Eu sou o Pedro, pai do Theo, marido da Júlia. Ou seja, tem que trocar fralda, né? Dorme menos à noite. E, cara, esse site está me vindo agora falando aqui com vocês. Tudo isso que eu falei mais cedo, da revisão do eu no casal, que você aprende a olhar para si mesmo, né? A se melhorar, a ouvir o outro, a respeitar, a trazer, pá, toda essa máquina, essa de aprendizado. Quando o filho vem, ajuda muito. Por quê? Tô tentando me imaginar sem ela. É briga na certa, cara. Filho não segura casamento. Ponto. Ponto. Não segura. Cara, só torna os desafios muito maiores. Então, tudo isso que eu comentei sobre o casal da fase anterior, de abertura, de escuta, tal, melhoria, aprendizado, aqui ajuda muito, porque você lida, o relacionamento te ajuda a se ver, a se melhorar, a abrir mão. Esse espelho que eu comentei, né? Pô, tá acontecendo isso comigo, você tá vendo dessa forma, tô percebendo isso em mim, né? Como é que tá pra você? Então, tudo isso ajuda, chegando a criança, pra gente melhorar também esse desenvolvimento. A vida continua tudo igual, né? Eu pelo menos trabalhava, do dia pra noite vem um filho, aí você tem ali a licença de poucos dias, mas depois vem pouca hora de sono, rotina de cuidado, um desafio enorme, sem poder ter as coisas que o seu antigo eu desejava. Então isso vai criando uma tensão interna. E eu tenho certeza que você, pai que está ouvindo aqui, você quer esse novo eu, né? Você quer ajudar, você quer ser um pai presente, você quer apoiar a tua parceira e tal. E, e eu tenho certeza disso. Mas a gente precisa ter essa clareza de qual é o grande desafio e como superar ele. Porque, trazendo as aspas aqui do outro texto que eu fiz, o desafio não é trocar fralda, dormir menos. O desafio é recriar essa identidade. Dar tchau ao Pedro antigo, o seu eu antigo. Convidar o seu novo eu. Tudo isso no meio da loucura que é a paternidade. E esse processo é facilitado por esse treino da abertura ao eu no relacionamento. Então,
imagino que dá tempo, né, de fazer isso devagar e sempre, observando, né, o que que eu não quero abrir mão, mas o que que eu consigo também, né, o que que eu tô vendo dessa nova fase, que eu tô preso demais a uma coisa do passado, o que que eu preciso abrir mão para ter uma, ou ressignificar. Acho que o grande ponto é ressignificar. Eu trago alguns exemplos assim, né, eu sempre gostei de exercício físico, me faz bem, e tava sem tempo. Aí eu comecei a acordar cedo, 5 da manhã, 6 da manhã lá para dar corrida de rua. Obviamente não é do dia para a noite que funcionou, mas eu fui ajustando outras rotinas, né? Aí então para eu acordar bem eu tenho que dormir mais cedo. Para eu dormir mais cedo eu tenho que lavar a louça a tal hora. Então tudo isso passa pelo emprego, pela vida como um todo, como tá a sua vida, não é uma fórmula. Mas o lance é você ir integrando na vida como dá. De novo, se tivesse fórmula, tava todo mundo rico aí, né? Não é uma fórmula, mas é, é importante isso de abrir mão de algumas coisas para as outras virem e a gente integrar nessa nova vida. Então, já falei também, essa integração. E eu trouxe aqui uma frase do Piaget, né, que eu gosto muito. Se não conhece ainda, segue lá. Que ele fala muito sobre como passa rápido a infância. E é isso mesmo, né? Passa muito rápido. Então, isso tudo que a gente está falando também passa muito rápido. Mas dali a pouco na vida, provavelmente, não cheguei lá, vão vir novos desafios. A gente vai ter que integrar novas coisas. Esse novo eu vai ter que mudar de novo, provavelmente. Até que chegue o último dia lá nosso. Então, recapitulando, né? A paternidade não começa quando o filho nasce. Ser pai é se doar, se abrir, se modificar internamente para esse novo desafio. Então a gente tem que passar por essa integração no relacionamento. Isso vai ajudar muito ali quando for pai. Abrir mão, egoísmo. Eu sei que é uma palavra forte, mas essa questão assim, o que eu estou exageradamente agarrado que eu não tô abrindo mão ali para melhorar meu relacionamento ou a vida com meu filho, com o cuidado de não abrir mão da sua essência, né? Então é um exercício muito interno aqui, entender o que é essência, o que é egoísmo, o que é individualidade, integrar eu acho uma boa palavra. Eu gosto de liberdade, tá? Como é que eu integro isso na minha vida atual? Eu gosto de... tô falando as coisas que eu gosto, né? Mas de viajar sozinho. Então, cara, eu vejo filme sozinho hoje em dia. A Júlia não gosta, fica no meu momento ali. Filme de ficção científica. Ah, Pedro, não é a mesma coisa. Você. Aí, não sei se tem essa discussão, mas é o jeito que tá dando certo, sabe? Eu não vou hoje pro Tibete passar uma semana sozinho. Não, mas dá pra eu ver um filme, eu me sinto bem ali, recarrega minhas energias. Quem sabe daqui a pouco consigo dar uma de Bill Gates, passar uns dias numa cabana ali que eu gosto com meus livros e depois volto. Mas o lance é integrar para o teu momento atual. Lembrar disso, que a verdadeira felicidade nesse mundo está na proporção do esquecimento próprio. Esse livro do Leon Denis, ali, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E essa frase é esquisita até de ouvir. Mas a minha leitura é essa, é abrir mão do egoísmo. É ir pro mundo. O Thoreau também, a felicidade só é real quando compartilhada. Então, espero que tenha feito algum sentido. Isso que, olha, não vou dizer salvou a minha vida, mas me torna a pessoa feliz que eu sou hoje. Eu fico olhando o Pedro lá, esse eu do primeiro desenho aqui. Se tivesse hoje, né, 31 de março de 2025, ainda aquele mesmo cara, acho que eu seria uma pessoa infeliz, assim, triste. Não dá pra comparar, né? Mas hoje, integrando isso tudo, eu consigo dizer que essa fórmula de você não abrir mão de algumas coisas da sua base, mas se integrar no outro, né? Deixa permeável essa membrana de fora, como se fosse vendo uma célula, né? Deixa a membrana de fora um pouco permeável, o centro celular ali rígido, ok, mas a membrana externa permeável. Acho que essa analogia pode funcionar.
Porque se fosse para viver sozinho, a gente não vivia em sociedade, né? Não era tão forte isso. Nem sei quanto tempo deu gravando aqui, mas me empolguei. Esse tema é muito, muito interessante. Me conta aí o que achou. Se tiver alguém vendo esse vídeo, curte aí do YouTube para ele entender que é uma coisa legal de se falar para mais pessoas. E até a próxima.